Serra Negra, um refúgio montanhoso no interior paulista. Sempre foi conhecida por suas manhãs enevoadas e noites silenciosas. Seus becos apertados e casarões coloniais guardavam histórias antigas, mas nenhuma delas tão aterradora quanto a que começaria a assombrar a cidade. O silêncio, antes um sinal de paz, estava prestes a se tornar um presságio de morte. Quando os sinos da igreja badalaram na manhã de domingo, os fiéis que chegavam para a missa não esperavam encontrar o corpo de Padre Ambrósio, ajoelhado diante do altar, a boca grotescamente costurada com arame farpado. Seus olhos arregalados refletiam um terror inominável, e sua garganta, rasgada com precisão cirúrgica, impedia qualquer último suspiro. No chão de mármore frio, riscado com um objeto pontiagudo e gotejante de vermelho, uma única palavra selava o destino da cidade: silêncio. A polícia foi chamada às pressas, mas os olhares das testemunhas já diziam tudo. Aquilo não era um crime comum. Algo meticulosamente planejado estava em curso. O delegado Osvaldo Moreira, um homem marcado por anos de serviço e cicatrizes invisíveis, observou a cena sem piscar, sentindo um calafrio percorrer por sua espinha. O assassino não apenas matou, mas transformou a vida em um símbolo, uma mensagem. Por que o silêncio? Ele se perguntou, enquanto a cidade murmurava, assustada. Mas Osvaldo mal sabia que aquele era apenas o primeiro suspiro de um pesadelo sem volta. 5 dias depois, Serra Negra despertou com uma ausência inquietante. Daniela Andrade, a voz que todas as manhãs ressoava pela rádio local, não apareceu para seu programa matinal. Em vez de sua voz animada, um ruído perturbador ecoava nas ondas de rádio, um chiado insistente, seguido de uma respiração irregular. Então veio o sussurro, rouco e quase sobrenatural. O silêncio é a única verdade. O som se repetiu 3 vezes antes da transmissão ser abruptamente interrompida. O delegado Osvaldo e sua equipe correram para a rádio, temendo o pior. Mas já era tarde demais. Daniela foi encontrada na praça central, pendurada como um grotesco estandarte, com a língua arrancada e os ouvidos perfurados por pregos enferrujados. O sangue seco em sua roupa indicava que ela agonizou antes da morte. No chão, diante do seu corpo,
a assinatura do assassino, novamente escrita com precisão sombria. Silêncio. O impacto foi devastador. As ruas esvaziaram-se ao anoitecer. As vozes diminuíram e os sussurros ganharam força. Serra Negra agora temia seu próprio som. O medo tomou forma e se arrastou pelas sombras da cidade, onde o assassino caminhava sem pressa, escutando o pavor crescer. O delegado Osvaldo sabia que enfrentava algo além de um assassino comum. Havia um padrão, um ódio metódico contra aqueles que se faziam ouvir. Mas por quê? Ele passou horas revirando arquivos antigos, tentando encontrar um fio condutor que o levasse até a origem da obsessão do criminoso. Então, encontrou um nome esquecido, sepultado sob décadas de poeira e negligência. Elias Camargo, um garoto desaparecido há 30 anos, no incêndio de um antigo convento nos arredores da cidade. O convento abrigava um orfanato e os boatos diziam que as freiras impunham castigos brutais às crianças que faziam barulho demais. Elias foi o único sobrevivente do incêndio, mas ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. Ele simplesmente desapareceu, engolido pelo tempo e pelo esquecimento da cidade. Osvaldo sentiu um aperto no peito. Se Elias sobreviveu, ele cresceu em silêncio, moldado pela dor de um passado cruel. E agora, talvez, estivesse de volta, castigando Serra Negra por cada som que a cidade ousava produzir. Um nó na garganta apertou quando ele percebeu a verdade. O assassino não estava matando apenas por prazer. Ele estava purificando a cidade do barulho. A cidade já não era mais a mesma. As luzes se apagavam mais cedo. As crianças não brincavam nas ruas. E bares que antes transbordavam de risadas, agora ecoavam apenas o tilintar tímido de copos. Mas nada prepararia Serra Negra para o massacre que viria. Naquela noite, a cidade inteira acordou sobressaltada quando um estrondo ensurdecedor tomou conta da praça. Alto-falantes espalhados pela região explodiram ao mesmo tempo, disparando um zumbido sufocante que fazia o cérebro latejar. As pessoas correram para fora de suas casas apenas para encontrarem o horror definitivo. 14 corpos alinhados como um grotesco coral de sombras jaziam com as bocas costuradas e as gargantas vazias. O assassino havia deixado sua mensagem final. No centro do massacre, rabiscada com um padrão perturbadoramente simétrico, uma frase reverberava como um presságio. A cidade inteira
debe calar-se. Serra Negra havia sido silenciada pela dor e o caçador de silêncios havia atingido seu ápice. Mas Osvaldo ainda respirava e ele sabia que precisava caçar o caçador antes que tudo se transformasse em um eterno vazio. Osvaldo não precisava mais de provas. Ele sabia onde encontrar Elias, o convento abandonado, o local onde tudo começou. Com a arma trêmula em mãos, ele adentrou a estrutura em ruínas, o cheiro de mofo e cinzas impregnando suas narinas. Lá dentro, entre escombros e paredes castigadas pelo tempo, ele viu um altar sinistro, de velas trêmulas e fotografias das vítimas alinhadas em círculo. E, no centro, uma figura encapuzada, parada, imóvel, como uma estátua da própria morte. Elias virou-se lentamente e seus olhos vazios refletiam uma serenidade insana. Sem hesitar, ele pegou uma agulha e um fio escuro, aproximando-os dos próprios lábios. O silêncio é a única verdade de legado. Ele cravou a agulha em sua boca e começou a costurá-la, puxando o fio com violência, enquanto Osvaldo sentia o desespero subir pelo peito. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ecoou pelo convento. As paredes desmoronaram, enterrando Elias e sua profecia sob os escombros. O corpo de Elias nunca foi encontrado. Oficialmente, o caso foi dado como encerrado, mas Serra Negra nunca mais voltou a ser a mesma. As noites eram opressivamente silenciosas, as ruas se esvaziavam cedo e o medo se tornou uma sombra invisível, sempre presente. Osvaldo, agora aposentado, nunca mais conseguiu ouvir sua própria voz sem estremecer. O silêncio tornou-se seu maior inimigo. E então, uma noite, um sussurro surgiu na brisa fria que cortava as montanhas. Um eco distante, impossível de ser ignorado. Um sussurro que carregava a voz de um passado que se recusava a morrer. O silêncio nunca morre.